Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Termodinâmica. Termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, tratando agora, durante o último tópico que estamos tratando ao longo das últimas 20 aulas aproximadamente, das últimas 20 aulas mais especificamente sobre o gás do tipo real, o qual é expresso pela equação de Van der Waals. Muito bem, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós encontramos o volume crítico analisando as curvas denominadas de curvas com relação às quais a temperatura permanece constante em um gráfico bidimensional, pressão versus volume, são denominadas de isotermas, curvas do tipo isotermas. E então as isotermas geradas pela equação de Van der Waals, descrevendo então o comportamento de um gás do tipo real, apresenta características, aqui estão, e uma região com relação à qual nós temos a transição de gás real para o gás ideal. E essa região de transição é que está sendo estudada. Nós estamos analisando o ponto crítico e nós temos um volume crítico associado para 1 mol. Quando o número de mols é igual a 1 mol, nós temos aqui 12 número de Avogadro, volume multiplicado por volume efetivo da molécula. Esse é o volume crítico. Vamos então agora dar continuidade e vamos então substituir o volume crítico. Vamos aqui escrever o volume crítico associado ao ponto crítico é igual a 12 número de Avogadro multiplicado pelo volume efetivo da molécula que compõe o gás. Isso é válido, esse resultado é válido para 1 mol. E para o caso, então, de N mols, de vários mols, nós temos como volume crítico o valor 12, número de partículas, multiplicado pelo volume efetivo da molécula. Pois bem, então agora vamos substituir esse volume crítico na expressão para nós encontrarmos a pressão crítica. Vamos aqui. Pois bem, então, certo, o volume crítico então é aproximadamente 3B, onde B é uma constante que vale 4 vezes o número de partículas multiplicado por volume efetivo da molécula. Então, substituindo aqui, para nós encontrarmos a pressão do ponto crítico associada ao ponto crítico, aqui nós temos o A dividido pelo volume associado ao ponto crítico elevado a expoente 2, menos 2 vezes A vezes B, dividido pelo volume associado ao ponto crítico elevado a expoente 3. Então, substituindo o volume de ponto crítico como 3 multiplicado pela constante B, aqui a pressão de ponto crítico é A dividido por 3B elevado a expoente 2, menos 2 vezes A vezes B, e aqui 3B elevado a expoente 3. Vamos então cuidadosamente fazer essa análise. Então vamos aqui substituir
vamos fazer a seguinte substituição aqui. Então, pressão do ponto crítico aproximadamente A, 3 elevado a 2 igual a 9, B elevado a 2 é B elevado a 2, menos 2 vezes A multiplicado por B, 3 elevado a 3 é 27, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, multiplicado por B elevado a 3. Então aqui o ponto crítico, a pressão crítica, perdão, a pressão associada ao ponto crítico é A dividido por 9B elevado a 2 menos 2 vezes divide B com B elevado a 3, A dividido por 27B elevado a 2. Então nós podemos aqui considerar 27B elevado a 2 e então temos 3A menos 2A. Isso permite então escrever o ponto, a pressão de ponto crítico como aproximadamente A maiúsculo dividido por 27B maiúsculo elevado a expoente 2. Então, aqui a pressão de ponto crítico é aproximadamente A dividido por 27B elevado a 2, aproximadamente. Pois bem, então, fazendo aqui para N mols, como que nós poderíamos escrever? Então, nós calculamos o volume do ponto crítico e a pressão do ponto crítico. Vamos encerrar a aula com este resultado e oportunamente nós vamos abrir as constantes A maiúsculo e B maiúsculo para tentar escrever em termos do número de partículas ou do número de Avogadro para no caso de um mol ou para o caso de vários mols escrever com o número N, número total de partículas. Agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado.